E olha, a gente mudando um pouquinho agora de assunto, chegou a hora de conhecermos, de conferir, na verdade, o segundo episódio bem especial da série Planeta em Alerta. E hoje nós vamos falar de um dos biomas brasileiros que vem sofrendo muitos impactos humanos e também com a crise climática. Quem conta mais sobre esse assunto é o jornalista e missionário redentorista, Padre Rafael Vieira. Vamos acompanhar. A crise climática mundial não é mais uma ameaça nem conversa de ambientalista apenas. É uma realidade que bate na porta de todas as famílias diariamente. É hora de reagir. Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, lançada há quase 10 anos, mostra que essa reação pode ter o nome de amor social e é a chave para um desenvolvimento autêntico, para tornar a sociedade mais humana e as pessoas mais comprometidas com o cuidado da natureza, o que ele chamou de casa comum. Essa reação começa com reflexão de vários grupos de pesquisadores e estudiosos no Brasil. Eles estão enfrentando essa tarefa e observando os fenômenos mais evidentes nos principais biomas. Incêndio no Pantanal é uma das expressões mais fortes do descontrole climático. Procuramos a ECOA, uma organização não governamental que surgiu em 1989 em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Ela é formada por um grupo de pesquisadores que atua em diversos segmentos profissionais como biologia, comunicação, arquitetura, ciências sociais, engenharia e educação. O trabalho da ECOA tem presença nos grandes debates sobre crise climática no Brasil, especialmente nos últimos anos. Fomos procurar e gentilmente nos atendeu o diretor da ECOA, o biólogo Alcides Faria. E ele nos falou do fogo, o grande problema que atingiu o Pantanal nos últimos dias. Nós temos, evidentemente, uma crise climática global que influencia em todos os territórios. Essa crise climática está se expressando de uma maneira drástica. E tem fenômenos que são fenômenos naturais que também devem ser observados, que é El Niño e Laninha. Aquela coisa de esfriar e esquentar a água do Pacífico, né? E sabe que a gente aqui no Pantanal está próximo do Pacífico, né? Mais próximo do que do Atlântico. Uma série de fenômenos naturais, as mudanças globais e também tem uma coisa muito importante, a intervenção humana, as ações antrópicas com desmatamento para a agricultura industrial e por aí vamos, para a pecuária, né? Soma-se tudo isso e aí nós temos esses efeitos que nós temos no Pantanal hoje. A gente tem que pensar muito cuidadosamente em cada território, em cada lugar, como agir frente a isso. As populações que vivem ao longo dos rios, as comunidades, os grupos até que vivem mais no interior estão sofrendo muitíssimo. E o ponto de partida são as crianças. Tem chegado assim apelos a nós, crianças que não conseguem respirar, crianças que não conseguem dormir à noite. E tem um problema muito sério que é o da fome. Porque o Pantanal vive uma crise que não é desse ano, é uma crise que vem já de algum tempo e que talvez tenha tido como grande ponto de partida os incêndios de 2020. Queimaram mais de 4 milhões de hectares. E aí os ecossistemas que essas pessoas, que os ribeirinhos vivem deles, foram afetados e não conseguem ter a mesma produção de alimento, a mesma peixe principalmente, né? Isso se altera muitíssimo e reflete até hoje. Então nós vimos que aconteceria isso já no ano passado, porque o Pantanal é como se fosse uma caixa, né? Ele acumula água ano a ano. Se você tem uma série de anos com pouca água, com pouca chuva, ele seca e seca muito. Além de atingir as pessoas, a seca no Pantanal e o fogo também comprometem a recuperação da biodiversidade tão rica e forte no bioma.
mas a grande diversidade do Pantanal está associada ao regime das inundações que mantém grandes áreas alagadas por períodos que variam entre 6 a 12 meses. Nós temos assim a referência de 2020, né? 2020 queimou 4 milhões de hectares. E aí o cálculo foi de que isso matou, dos animais, matou 17 milhões de animais. Esse é um impacto muito evidente. Agora, vai muito além disso. Tínhamos, com outras famílias da região, um sistema de produção de mel que era valorosíssimo. Depois dos incêndios de 2020, nós não conseguimos mais produzir mel. Por quê? Porque não tinha alimentação para as abelhas. Somente agora, no mês de julho, no começo de julho, que nós conseguimos voltar a ter alguma produção. Eu acho que aí temos uma grande medida dos impactos que tem sobre a natureza e a biodiversidade. O Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade tem dado atenção ao cuidado de proteção da flora e fauna e de recursos hídricos, manejo de recursos naturais, desenvolvimento de pesquisas científicas, manutenção do equilíbrio climático e ecológico e preservação de recursos genéticos, representando um importante instrumento para a sobrevivência de muitas espécies, inclusive a humana. Agora, a grande lição que fica é que precisamos de mais investimento. O mundo mudou completamente, as alterações climáticas estão aí, já não estão batendo na porta mais, já entraram casa dentro. E temos que resolver isso. E cada cidadão brasileiro tem algo a contribuir para diminuir os efeitos da crise climática no Pantanal e no país inteiro. Mas acho que está aí um processo eleitoral e ter uma percepção para aqueles candidatos que olham o ambiente, que olham a vida das pessoas e se preocupem com o desenvolvimento disso. Nós precisamos, assim, eu diria assim, ter uma virada na percepção do mundo que está em volta da gente. E esse material tão relevante que a gente está passando aqui ao longo dessa semana já prepara todos vocês, o nosso público, os nossos telespectadores, para entender ainda mais toda a relevância do meio ambiente, como é importante pensar na sustentabilidade para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, realizada na próxima semana, lá no estado do Pará.